Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem conversar com vocês nessa casa, fazer uma reflexão com essa comunidade, essa casa tão acolhedora e que tem um serviço prestado tão importante para a nossa cidade e para milhares e milhares de pessoas que já passaram por aqui. E com muita humildade também, que a gente se apresenta, lembrando que no serviço espírita, todos nós temos a prerrogativa, o dever e o desejo de trabalhar, de nos ajudarmos uns aos outros. Então, assim, para dizer que estando aqui, eu não sei muito mais do que qualquer um de vocês, né? Com certeza, muitos têm muito mais experiência, muito mais conhecimento, muito mais horas de estudo, mas a gente, num exercício de humildade, de fraternidade, estuda um pouquinho e vem aqui fazer uma reflexão conjunta para que consigamos aí ser, né, trabalhadores das casas espíritas. Eu estudei, reestudei e venho estudando já há bastante tempo um tema que me cativa muito no espiritismo, enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto religião, que é o tema da fé raciocinada, né? Eu não sei, cada um chega ao conhecimento do espiritismo por alguma forma, né? Por algum tipo de condução. Eu, quando era menina, eu já despertei minha curiosidade, porque meu pai era espírita, deixava livros jogados, e espiritismo para criança é aquela coisa assim do mistério, né? Nossa, o espírito. Quando eu aprendi a ler, falei, nossa, o que será que tem aí dentro desse livro? Então, já me despertou aquela curiosidade gostosa. Mas, não satisfeita, na rebeldia da adolescência, eu fui frequentar as religiões. E fui em várias casas, procurar outras doutrinas, e fui conhecer um pouco de cada uma. E, em todas elas, eu não conseguia me apaziguar, me convencer dos dogmas, dos mistérios da fé, né? Naquele fervor dos hormônios da adolescência, não nos satisfaz dizer que é assim, porque é assim mesmo. A gente quer respostas. E as respostas têm que ser muito claras, muito bem desenhadas, muito convincentes, para que a gente se convença, né? E, depois de visitar aí uma série de casas religiosas e doutrinas, eu me reencontrei, então, no Espiritismo, porque o Livro dos Espíritos me respondeu a maioria, grande maioria, das perguntas que eu tinha formulado aí nesse trajeto. E as que não respondeu, eu vi que cabia a mim mesma e a nós desvendar, né, as perguntas que não estão ali respondidas. Eles nos dão todos os elementos, a doutrina nos dá todos os elementos, e cabe a nós desenvolvermos a nossa capacidade de reflexão, de raciocínio, através da dedicação e do exercício continuado, para que a gente, então, consiga alcançar a fé, e a fé de fato, a fé raciocinada. A fé vem da palavra latim, fides, que significa fidelidade, né? É a confiança absoluta. A gente faz uma comparação com o crer, porque acreditar é uma coisa. A gente acreditar não é o mesmo que depositar uma fé absoluta, inquestionável. Dizer eu creio, dizer eu digo eu acredito, mas eu ponho o que eu tenho de mais caro nas mãos dessa crença. Eu me deixo guiar completamente por essas crenças. A fé tem esse significado. Eu acredito completamente e tenho confiança de que esses
preceitos são verdadeiros. Eles me convencem de uma forma que eu acredito e tenho confiança total e absoluta que são verdadeiros, e a gente vai tendo provas disso no nosso dia a dia, né? Os princípios do Espiritismo, que não são dogmas, não são inexplicáveis, todos têm respostas já publicadas, debatidas ao longo de tempos, são postulados, porque eles são questionados cientificamente, pesquisados cientificamente e esclarecidos. As dúvidas são todas questionadas espiritualmente, cientificamente e filosoficamente. É o trabalho da filosofia, é o questionamento, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? E o Espiritismo responde essas questões para nós, essas questões principais da filosofia. E nós temos fé em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos. Nós sabemos, nós acreditamos, temos fé que existem outros universos habitados e outras dimensões de vidas para além do que nós conhecemos, né? A questão que nós temos que reforçar é a questão da confiança. É de entregar a nossa vida, o que temos de mais precioso, em algo. E assim é o exercício diário que nós praticamos no estudo desses princípios da doutrina espírita para fortalecermos a nossa fé. Todas as religiões que a gente pesquisa, elas se apegam, umas têm uns rituais, né? Tem seus rituais, tem suas cerimônias, tem seus hábitos, seus costumes, diferentes padrões de moral e comportamento do que nós encontramos aqui na Casa Espírita. Todas praticando o seu livre-arbítrio e todas merecendo serem respeitadas em qualquer circunstância. No Espiritismo, para além do padrão moral, dos costumes, eu aprendi que ele nos coloca uma responsabilidade a mais, uma responsabilidade importante, que é a de transformar a nossa vida, como se fôssemos pedras brutas, diamantes brutos, que nós, por nosso desejo, nossa livre e espontânea vontade, decidimos lapidar. E estamos no local certo, no momento certo, no tempo certo, para passarmos por essas lapidações, né? Antes de virmos para essa encarnação, nós fazemos alguns combinados. E aí viemos para cá e vamos cumprir com dignidade nossos combinados. Então, Deus não dá para nós nenhuma tarefa que nos foi por obrigação. Porque Deus é Pai. E nós assumimos com Ele uma série de compromissos para a nossa própria evolução e para o nosso próprio bem. Então, nós não podemos dizer que uma pessoa que nasce com uma deficiência física é porque mereceu. Deus é a suprema bondade. Ele não vai impor castigo. Deus é justo e bondoso. Ele não impõe castigos, né? Então, nós não podemos nem aceitar que as diferenças que existem entre nós são questões de merecimento, são escolhas que fazemos. E aí, vindo para cá, nós trabalhamos com muito ardor, com o sacrifício do tamanho da nossa possibilidade para conseguirmos nos melhorar, né? Claro que vamos semeando, e no Espiritismo nós temos a lei
magna, que é da causa e efeito. Claro que todas as nossas ações, assim como em tudo na natureza, vai provocar reações. E quando a gente adentra na doutrina espírita e vai nas reflexões e leva para casa seus questionamentos e questiona a si mesmo, olhando para o seu interior, a gente sabe o que nós temos como compromisso assumido. Nós sabemos o que nos pesa, nós sabemos o problema que nós temos. Não nos é permitido saber o porquê que combinamos isso. Mas tanto o Evangelho, segundo o Espiritismo, quanto o Livro dos Espíritas, nos responde que o que passamos são consequências de ações. São efeitos de ações que já praticamos. Então, com dignidade, a gente vai na seara conduzindo a nossa própria lapidação, o nosso próprio crescimento, para que a gente consiga, a exemplo de Jesus Cristo, sermos seres de luz que sabem amar incondicionalmente a qualquer um, independente de cor, raça, sexo, status social, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de senão ou de porém, né? Simplesmente amar e aceitar o próximo, ajudando-o tanto quanto possível e sempre que possível. Eu li hoje, ainda antes de vir para cá, eu achei muito bonito isso e certo. Foi uma promessa de Jesus à mulher samaritana. Uma religião sem ritos e sem rezas. Uma religião sem ofícios e oficiantes, que explica os porquês da existência humana. E essa religião veio e estamos vivenciando agora. Uma religião sem ritos. Nós não temos ritos, nós temos casas espíritas simples, cada qual com a sua maneira de fazer a reflexão, o culto, o nome que quisermos dar, né? Não existe uma obrigatoriedade de rituais, que pessoas que vêm falar, não são oficiantes, nós não somos oficiantes. Eu tive nesta casa, eu acredito que já deve ter mais ou menos uns 10 anos que eu vim aqui assistir uma palestra linda, depois vim utilizar os serviços da casa e através da união das sociedades espíritas, hoje eu estou aqui novamente. Então, nós não temos padres, bispos, pastores, nós temos pessoas iguais a nós mesmos que se dispõem no ato fraterno de vir nos fazer uma reflexão conjunta, né? E uma religião que não preza os ritos. Nós temos vistos aí, com uma certa frequência, uma perseguição preconceituosa com algumas religiões, né? Isto é um tanto assustador, a gente não respeitar a crença do outro, porque mesmo sabendo que estamos todos aqui nesta dimensão, saindo de uma perspectiva do mundo de provas e expiações e passando para um mundo de uma evolução maior, entre nós, não estamos todos no mesmo nível. Tem alguns espíritos encarnados aqui que ainda precisam de muito maior lapidação do que os outros, justamente por conta do próprio esforço. É onde nós temos que praticar a nossa bondade e o nosso respeito, sempre, independente de qualquer situação que venha se apresentar quanto a outras religiões. Nós vemos algumas religiões, algumas pessoas, às vezes nem conduzida por religião ou doutrina, que pratica promessas, sacrifícios,
e até abstinência e autoflagelo. Eu costumo brincar e eu falo assim, olha, não adianta fazer promessa porque Deus não é corrupto. Ele não tem toma lá da cá. Não é assim, olha, me ajuda, eu vou deixar... Gente, tem pessoas que falam assim, eu vou deixar o cabelo do meu filho crescer se acontecer tal coisa. E é o coitadinho do filho que sofre, que paga aquele sacrifício que eu prometi, né? A gente vê abstinências, olha, não vou mais comer tal coisa por conta que eu quero conquistar ali na frente. Então, assim, nós entendemos um Deus, nós conhecemos um Deus que eu volto a dizer, Pai, justo e bondoso. Justo e bondoso. Se nós cumprirmos as nossas obrigações, os nossos combinados, com dignidade, seguindo os preceitos, os princípios que o Espiritismo nos trouxe como revelação, que mostrou para nós que é um caminho, que é a verdade, de fé, de caridade, de amor ao próximo, com certeza nós teremos conquistas maravilhosas. E isso no campo da imaterialidade, por favor. Sem tomar lá da cá. Porque Deus é imaterial. Quando nós passamos desta vida para uma outra dimensão, um outro estágio, nós levamos o conhecimento que adquirimos, e tanto é que a vida nos dá prova disso. Nós vemos crianças de 3, 4 anos, sem condições de frequentar uma escola de violão, qualquer coisa, que já nascem com a musicalidade pronta. Nós temos aí grandes compositores do mundo, um deles totalmente surdo, que compôs obras belíssimas da música. E assim nós temos tantos exemplos, que o conhecimento acumulado e apreendido na nossa alma, nós carregamos. E toda a bagagem da caridade praticada. Então, não adianta a gente se envolver para além do bastante nos modismos da nossa sociedade, nos modismos dos comerciais que querem nos vender tudo a qualquer custo, de todas as formas, usando e abusando da inocência de crianças, de adolescentes, dizendo que se você comprar isso, isso vai te trazer felicidade. E aí você se esforça, vai lá e compra aquilo. Aí você fala assim, agora eu vou ser feliz. E aí você usa isso aqui uma vez, 2, 3, e você vê que está faltando alguma coisa na sua vida. Que você não está feliz. Mas aí já apareceu outra propaganda, outra promessa de felicidade, e a gente naquele afã, naquela insegurança, naquela pressa, né, de alcançar a felicidade plena, promovida ali por tantos produtos, a gente entra nesse círculo vicioso e acumulamos, com dificuldade de lembrar que daqui nada vai. Não vamos levar nada de material. É a nossa alma, com toda a bondade praticada, com toda a caridade que nos computou créditos e com todo o conhecimento que nós conquistamos na convivência com o próximo, nos estudos, nas nossas experiências na prática do bem. Essas são as bagagens que a gente leva para outra vida. Nesse sentido, então, a nossa fé raciocinada nos mostra que nós
não precisamos entrar em negociação com a espiritualidade. A espiritualidade não nos cobra, né? O livre-arbítrio, para nós, é uma dádiva, uma bênção, e, ao mesmo tempo, um peso, uma dificuldade. Eu costumo dizer que é muito fácil você ser mandado. É muito cômodo. É cômodo alguém te dar uma ordem, né? Quando a gente trabalha ali no nosso emprego e o patrão fala, olha, você faz isso assim, 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 e dá o detalhe de tudo que você deve fazer ali no seu período. É muito mais difícil do que uma pessoa que nos acolhe e fala, olha, você vai cuidar disso daqui, toma que o filho é teu. Que aí você tem que ter discernimento, iniciativa, raciocínio lógico, presteza. Você tem que ser ativo, você tem que ser ágil. O mais fácil é pegar um calendário, né, uma agenda com os horários, tudo. Ó, da 1 às 2 você vai fazer isso, das 2 às 2h30 isso. É mais fácil. O livre-arbítrio, então, ele nos coloca numa questão de muita responsabilidade. Porque, muitas vezes, e isso é favorável também, nós nos questionamos. Não raramente a gente se depara numa encruzilhada da vida, que você tem que tomar uma decisão para cá ou para lá. E agora, meu Deus? E a gente se sente ali um pouco sozinho, às vezes, porque não sabe se está fazendo a escolha certa. Não temos certeza. E isso vai do nosso ainda pequeno nível de fé, da nossa fé frágil. Porque quando nós confiamos absolutamente, nós tomamos decisões com firmeza, sem as dúvidas de que se aquilo é certo e aquilo é errado. E como não ter dúvidas? É confiar que durante o nosso dia inteiro nós estamos envoltos e acompanhados por uma espiritualidade que nos inspira. Porque quando estamos em vibração positiva, quando estamos emanando positividade, gentileza, fraternidade e caridade, nós estamos sendo inspirados constantemente por uma espiritualidade que é muito amiga, que nos dá uma confiança em nós mesmos, a autoconfiança. A autoconfiança é trabalho de um monte de seres que nos acompanham, porque nós confiamos plenamente, porque nós confiamos absolutamente. Então, nós precisamos pensar nisso quando precisamos tomar uma decisão. Permitir que a espiritualidade amiga nos inspire. Permitir que nos influencie. Conseguimos uma estabilidade emocional suficiente para que a gente perceba essas inspirações, para que a gente ouça as sutilezas que nos são ditas e que vão nos conduzindo para os melhores caminhos. É a fé raciocinada. O Espiritismo é extremamente educativo. O educador Paulo Freire dizia que a educação não muda o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Assim, o Espiritismo faz que nós mudemos os nossos pensamentos e dando novos rumos para nossas ações. É a reforma íntima. Conforme eu vou me apropriando desses conhecimentos todos, eu vou internalizando esses conhecimentos todos e praticando-os num exercício constante, incansável, persistente, nesse aprendizado que não se finda. Eu estou fazendo uma reforma íntima, me questionando quando eu tenho influência de pensamentos negativos, dificuldade de tomar decisões, uma sensação de desânimo. Aí você se chama
e fala: "Espera aí. Para aí. Momento de respirar fundo, de relaxar, de refletir e de olhar para dentro, para fazermos a nossa reforma, o nosso fortalecimento, que fragilizados e inseguros, nós não temos condição de ajudar nem a nós mesmos, nem o próximo mais próximo, muito menos os próximos que não estão tão próximos assim." E Jesus é um dos maiores exemplos, é o maior exemplo de pedagogo. Eu sou pedagoga, eu estudei pedagogia, me apresentaram N autores. Eu fui buscar, para concluir o meu trabalho de curso, um livro que chama Pedagogia Espírita, que eu adorei o livro, achei fantástico as informações ali. Os professores torceram o nariz, porque onde já se viu, né, inserir o espiritismo num trabalho de conclusão de curso. Enfim, fui aprovada, estou aqui, está tudo bem, né? Jesus, o maior exemplo também de pedagogo, pela forma com que ele ensinou a humanidade naquele momento em que ele esteve aqui, naquele momento em que ele veio. Ele não veio aqui dizer: faça isso assim, assim. Não é desse jeito que faz, é daquele. Você está errado. Não era assim que ele ensinava. A metodologia era de parábolas. Ele contava histórias e fazia perguntas, muitas perguntas. Então, o que ele queria tirar do ser? O que ele queria fazer florescer naquela pessoa? A capacidade de raciocinar. Ele queria mostrar para cada ser humano que ele já tinha o dom do raciocínio, que ele já tinha aquele potencial ali, que ele precisava utilizar aquilo para se resolver, para resolver seus problemas dos próximos, das comunidades, por que não do mundo, assim como ele deu encaminhamento para o mundo e não para uma pessoa ou para um grupo. É difícil, com fé raciocinada, a gente acreditar ou aceitar que a gente passa nessa encarnação aqui para comer, beber, dormir, trabalhar, casar, procriar. Nem tudo assim, nem tudo nessa ordem, né? Mas é difícil acreditar nisso. Não é possível que, com tanta inteligência que a gente vê na natureza, em todos os detalhes dela, não é possível, na inteligência que a gente vê fluir da humanidade, com todo esse conhecimento construído e acumulado, que hoje nos provém tanto progresso, tanto conforto, né, tanta fartura. Não é possível que a gente veio só para isso. E não veio mesmo. E não veio mesmo. Porque uma das principais questões do Espiritismo é amar o próximo como a ti mesmo, tratar como gostaria de ser tratado. Nós temos uma responsabilidade com o outro, e com esta natureza, e com este mundo. Isso, então, tem que resultar em trabalhos sociais, de alguma forma. Eu gosto de escrever, eu vou tentar escrever livros. Eu gosto de falar, eu vou tentar promover debates, conversas produtivas, engrandecedoras. Eu gosto, todo mundo tem dons e habilidades e competências para alguns exercícios sociais, para ajudar outros coletivos, outras comunidades. E é urgente que a gente coloque isso em prática cada vez mais. É urgente. Nós passamos um período da nossa vida, pessoal mais de meia idade, da minha época, que viemos, né, de uma ditadura militar, crescemos nesse espaço de repressão, nós fomos ensinados que a gente não podia discutir futebol, política, religião, sexo.
não podia falar sobre isso. Era proibido. Os pais nos repreendiam. E a sociedade, muito mais, a polícia, não vou nem comentar. E a gente não discutiu religião, e hoje a gente vê que o Congresso Nacional tem uma bancada conhecida como bancada da bala, que são os grandes industriais das armas. Nós não discutimos religião, e nós vemos no Congresso uma bancada da Bíblia, de religiões que, com todo respeito, enriquece muita gente que não pagam impostos para ajudar os próximos, mais próximos. Nós não discutimos sexo e sexualidade, e quantas vidas foram dificultadas por gravidez precoce, por doenças que se apresentaram e se apresentam até hoje, como a AIDS. Nós não discutimos futebol e está aí a FIFA, está aí o 7-0 da Alemanha. Né? Nós temos que discutir tudo. Nós precisamos debater sobre tudo, com respeito, com cordialidade e com uma mente proativa, para que nós ajudemos, para que nós empurremos essa sociedade para frente, que é possível. É possível. Né? Nós sabemos que é possível. Nós já construímos nesse mundo uma infinidade de produção de bens e serviços que já dá para todo mundo viver com mais equidade, com mais conforto, com mais tranquilidade. Basta a gente se livrar do individualismo, da concorrência, do nosso egoísmo. A cada um de nós cabe o exercício diário da fé, demonstrando com atitudes a total confiança que temos que Deus existe e se manifesta através de cada um de nós a toda hora, de forma imutável, imaterial, único, onipresente, justo e bom, infinito e perfeito. Na confiança de que a alma é imortal e nos cabe o aprimoramento diário. Que os espíritos se comunicam nos inspirando diariamente para as ações boas e necessárias, diante das quais não podemos nos acovardar. Que a reencarnação é fato inquestionável e, apesar do livre-arbítrio, temos um importante papel a cumprir em cada etapa a que tivemos que passar. A vida é contínua, a vida é para sempre. Então, nós não podemos achar que, quando desencarnarmos daqui, do outro lado, a gente vai criar asa com pena e vai morar no paraíso, cheio de comida boa, bebida gostosa, um monte de gente bonita, para fazer tudo o que a gente gosta. Esse sentido da vida é para sempre significa que, se nós não nos superarmos aqui, nós vamos continuar esse trabalho na próxima, com mais ou menos condições do que temos hoje. Com mais, com certeza, porque não há regressão. Aí sim, nós poderemos dizer que somos espíritas e exercemos a fé raciocinada. Para encerrar, eu quero ler aqui um texto de Emmanuel, do livro O Consolador, muito comovente, que nos faz refletir, para que todo mundo vá para casa assim como eu, com mais pulguinhas atrás da orelha, para refletir, para buscar respostas para nós mesmos. Ele diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar
numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. A nossa fé não precisa de símbolos e nem amuletos. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, a nós mesmos, praticando sempre a caridade, com verdade, com honestidade, para que consigamos o bem que buscamos tanto para nós mesmos e para todos aqueles que conosco convivem ou não. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero que tenham uma reflexão gostosa, sadia, e que possamos todos caminhar com muita alegria no exercício, ainda que às vezes doloroso, mas com dignidade, a alegria e a esperança se renovando todos os dias. Muito obrigada e boa noite.